Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vlog de leitura. O dia começou bem bonito, com o céu azul, o sol, então eu resolvi gravar um pouquinho para vocês de como o tempo tava e aí eu resolvi começar uma leitura nova. Recentemente eu tinha lido Divinos Rivais e eu tava planejando pegar a continuação porque eu simplesmente amei o primeiro volume. Mas por causa do tempo e de outras circunstâncias eu fiquei um pouco mais inclinada a ler esse A Rosa da Meia-Noite, que é um livro que eu peguei na Sebo da última vez que eu fui. Eu troquei por alguns que eu já tinha e peguei esse, que é um romance que parece bem interessante. A capa é vibrante, igual hoje como o dia estava, então eu resolvi começar ele. E aí eu deixei passando um pouquinho para vocês a sinopse para quem quiser saber. Esse é o primeiro contato que eu vou ter com a autora. Infelizmente eu não vou marcar esse livro porque eu ainda posso trocar ele na mesma sebo. Então eu não vou rasurar ele de nenhuma forma, nem com os post-its como eu costumo fazer e nem grifar a lápis como às vezes eu faço, não é tão comum. Então eu vou apenas ler ele mesmo. Na manhã de hoje eu li o prólogo e o capítulo 1, o que deu mais ou menos 46, 47 páginas. Então aconteceram poucas coisas até agora, era mais uma introdução mesmo. A gente já foi apresentada a história de uma senhora que ela fez aniversário de 100 anos e ela tem uma história secreta porque ela não conta para os filhos dela como foi seu passado. E tem muito a ver com um filho que tem a certidão de óbito, mas ela sente que ele tá vivo. Ela sabe de alguma coisa que nós não sabemos. Então eu acho que essa parte do livro vai ser interessante saber do passado dela, porque tem um manuscrito que ela deu para um dos netos ou bisnetos, não lembro bem. Um deles, e ele foi encarregado por ela de investigar a morte desse filho dela, que ela disse que não tinha morrido, e depois quando ela acho que fez 101 ela sentiu que ele morreu, e aí ela falou para um neto dela investigar essa história, ler o manuscrito quando ele soubesse que era a hora certa, que a gente imagina que era quando ela morresse. Ela já morreu agora. A gente também conheceu outra parte da história, que é sobre outra moça. Ela é uma atriz famosa, ela tá pra casar com um ator também, só que ele tem alguns problemas com vício. Ela meio que foge dele porque ela não gosta dele de verdade. E aí é essa moça Rebeca. Então também tem um pouco do passado dela pra gente descobrir. E qual é a relação dela com essa senhora e com o neto que ela deu a missão. Então foi bem pouco até agora o que eu descobri. Eu vou fazer minha sprint da tarde agora, a partir da página 47 no capítulo 2. E depois eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu até onde eu parar. Já começamos o segundo dia de leitura tão ensolarado quanto o primeiro. Ontem eu não voltei para falar com vocês sobre o que aconteceu, até porque não aconteceram muitas coisas. O livro, principalmente por ser grande, é bem explicado, e então contou um pouco do bisneto da Ana Rita e também principalmente de acontecimentos da vida dela sobre o manuscrito que eu comentei com vocês. Hoje é o segundo dia e eu já vou juntar com a história do primeiro para contar para vocês o que tá acontecendo por enquanto e o que eu tô achando até agora. A Ana Rita vive com a mãe dela, o pai dela já tinha falecido, e aí ela começa a trabalhar em uma casa de uma princesa da Índia, onde ela mora. E então a mãe dela falece e ela vai morar com outra família. Também é de uma princesa, mas diferente da que ela trabalhava na casa anterior, essa é a melhor amiga dela. A mãe dela é incrível também, trata a Ana Rita como se fosse uma filha. Então ela tem um tempo muito importante vivendo nessa casa e aprendendo mais sobre a vida e sobre muitas habilidades que a mãe dela tinha. A mãe dela era curandeira e essa habilidade passou para ela no futuro. Então ela acaba sabendo de muitas coisas sobre o mundo que normalmente não se sabe, em uma questão mais sentimental e espiritual. Eu consegui avançar bastante nesses 2 dias, e o que eu mais estou gostando na história são
passagens que a Ana Rita narra, porque ela conta muito da Índia e é uma cultura diferente que eu não sei tanto, então é muito interessante para mim saber mais sobre isso. Muito do enredo ainda não foi revelado, eu já tô aí no livro, mas é mais da vida dela mesmo. Um novo dia, como eu mostrei pra vocês, e ontem eu falei um pouco de como o livro tá andando e contei um pouco sobre o que tá acontecendo. Eu contei de um modo mais geral e por eu não estar marcando nada, fica um pouco mais difícil pra mim conversar com vocês sobre os acontecimentos do livro. Fica mais fácil pra mim, então, falar o que eu tô achando e também as minhas partes favoritas, já que o livro é narrado por 3 pessoas. Alguns capítulos são da Ana Rita, que eu já falei pra vocês que é a minha parte favorita, mas também tem da Rebeca, que é uma atriz de Hollywood, e do bisneto da Ana Rita, que é o Ari. Eles eu ainda não sei como vão se relacionar com a história passada da bisavó, então eu continuo lendo e estou muito envolvida pela história, mas também tem alguns acontecimentos que eu gostaria de comentar. O garoto que a Ana Rita gostava foi pra guerra e ele estava prometido a casar com outra moça, só que agora eles já estão juntos, que já é uma coisa que já aconteceu mais pro final do meu dia de leitura de ontem, é um acontecimento bem recente. Eu não tava na vibe de ler nada com guerra, por isso que eu não peguei Promessas Cruéis, mas eu acabei parando nesse enredo de novo, porque é na época da Primeira Guerra Mundial essa história, as partes que a Ana Rita narra, e aí no futuro é em 2011, que é a parte da Rebeca e do Ari. Ele tá na casa onde a bisavó dele trabalhou durante um tempo e ele quer descobrir mais sobre essa casa. E ao mesmo tempo é nessa casa também que a Rebeca tá trabalhando em um novo filme, em que ela é uma personagem que viveu na mesma época que a bisavó dele. Então é uma coisa interessante, tem muito a ver com o tempo, mas como eu comentei com vocês, até agora não dá pra saber muito bem o que eles realmente têm a ver com a história passada da Ana Rita. Esse é o tipo de história que demora muito pra acontecer alguma coisa realmente importante, porque volta muito ao passado e é um tempo que não tinha... aconteciam coisas que iam ser importantes no futuro. Então por isso que eu não tenho tanta coisa pra comentar com vocês também sobre o que acontece e tudo mais. Eu vou continuar minha leitura da tarde agora, de onde eu parei ontem à noite, porque hoje de manhã eu não fiz o sprint curto que eu costumo fazer. Depois que eu terminar esse sprint, eu converso com vocês sobre o que eu tô achando da história como eu fiz agora. Acabei de terminar minha leitura da noite, também li durante a tarde, como eu comentei com vocês, e hoje eu parei aqui na página 433. Isso significa que tem por volta de 140 páginas para eu terminar, e como nos primeiros dias de leitura eu li 150 páginas por dia, talvez amanhã eu já consiga finalizar. Algumas coisas já aconteceram e alguns mistérios já estão começando a ser explicados, por isso a história vem melhorando bastante. Como eu disse para vocês, o livro era narrado por 3 pessoas e agora surgiu uma quarta, que é o par romântico da Ana Rita até agora, que é o Donald. Um diário dele foi descoberto pela Rebeca, e então a autora resolveu colocar aqui pra gente poder ler. Então tem vários pedaços de diário que ele escreveu e junto com eles algumas explicações de cada dia que ele viveu. Nesse período a Ana Rita teve que sumir porque ela tinha um filho dele, mas ele não sabia. Então ele achou que ele tinha sido abandonado por ela e se casou com outra mulher. Esse era um dos mistérios que eu tava curiosa pra descobrir, porque apareceu essas informações de lápide aqui em que colocavam o nome dele, e eu não sabia como ele tinha sido casado com essa Violet, sendo que ele estava super bem com a Ana Rita. Mas aí depois desse período em que o diário dele foi passado pra gente, dá pra entender o que aconteceu. Foi nesse período que ele achou que ele tinha sido abandonado que ele se casou com essa moça pra conseguir salvar a casa dele.
Depois ele acaba descobrindo que a Ana Rita escreveu pra ele sim, mas a mãe dele que interceptou as cartas. Mas mesmo assim o casamento já estava consumado. O que mais está me deixando curiosa agora é porque ele morreu cedo e morreu um pouco depois da esposa. Então eu tô achando isso muito curioso, eles morrerem tão novos. E eu quero saber como isso vai acontecer e como a Ana Rita vai reagir a esse sofrimento, já que mesmo ele estando casado, ele deu uma propriedade para ela dentro do terreno da casa dele. Então ela tá morando lá mesmo com ele já casado com outra mulher. Além disso, as partes da Rebeca e do Ari também estão ficando cada vez mais interessantes. Então a cada página eu tô gostando mais do livro e tô mais curiosa para saber o que vai dar com tudo isso no final e como o filho da Ana Rita vai ser tirado dela. Essa eu acho que é a parte central do livro. Então eu tô muito curiosa para ver como isso vai acontecer. E amanhã, enquanto eu fizer minha leitura, que eu pretendo fazer o sprint da manhã, da tarde e da noite, eu volto a falar com vocês o que eu achei. Quarto dia de leitura, e para variar um pouco de tanto livro que eu mostrei para vocês, eu resolvi mostrar também enquanto eu fazia um bolo no café da tarde. Eu já tinha feito um sprint curto de manhã, mas eu resolvi deixar para falar tanto sobre ele quanto sobre o sprint da tarde quando eu finalizasse. Então eu só gravei esse pedacinho para vocês para mudar um pouco. Acabei de terminar minha leitura da tarde e esse período de leitura foi muito explicativo, mas também foi muito perturbador. Acredito que o que seja o plot já tenha sido explicado, mas foi um plot muito maluco. Eu vou tentar não falar sobre ele, para não criar spoilers para vocês, caso vocês queiram ler a história, mas saibam que é extremamente perturbador. E eu não imaginava de jeito nenhum que isso aconteceria. O que eu digo para vocês é que a parte do bebê da Ana Rita, que ela sabia que não estava morto, mas que tinha uma certidão de óbito, foi explicada. E também foi meio perturbador, porque a senhora Maldi, que era a mãe do amado da Ana Rita, era uma mulher horrível. Ela fez as piores coisas que pode se imaginar, inclusive deixar o filho dela morrer e levar o neto dela para um lugar desconhecido. Então foi isso que aconteceu com a criança. Ela deu um jeito dele ir para um orfanato em Londres e ficar longe da família, do que restou da família dele, na verdade. A Ana Rita foi presa, passou um tempo na prisão injustamente. Então muitas coisas aconteceram nesse período em que eu li. Mas o plot que eu conversei com vocês, que foi perturbador, foi o mais surpreendente de tudo isso. Agora eu parei na página 540. Então à noite eu pretendo terminar. Faltam umas 36, 40 páginas para eu acabar agora. Então eu acho que eu vou terminar sem problemas no meu sprint da noite. Último take desse reading vlog aqui, que eu vim falar com vocês sobre a minha leitura de ontem à noite. Da última vez que eu tinha falado com vocês, eu tinha parado aqui na página 541. Na noite de ontem mesmo eu consegui terminar o livro. E aconteceram poucas coisas nesse finalzinho, mas eu só vim finalizar o vlog aqui com vocês e comentar o que aconteceu nesse final. Primeira coisa a ser dita é que o plot que eu comentei com vocês, que era um pouco assustador e estranho, era porque um dos personagens tem esquizofrenia, então por isso que foi tão esquisito tudo o que aconteceu. Mas eu não vou comentar direito, especificamente com vocês, qual personagem é, para não estragar a experiência caso vocês queiram ler. O Ari e a Rebeca começaram a meio que flertar, então eles tinham combinado de se ver mais algumas vezes no futuro próximo, já que eles iam se separar agora, porque a Rebeca precisava fazer as coisas dela como atriz e o Ari precisava voltar para a Índia. E também, antes de voltar para a Índia, continuar investigando sobre o filho perdido da bisavó dele. Então eles tinham que se separar. Mas no final eu já adianto que eles vão para a Índia juntos. Então
já fica meio que subentendido que eles viraram um casal. A parte mais importante é que bem no finalzinho, finalmente a gente consegue descobrir melhor o que aconteceu com o filho perdido da Ana Rita. É muito interessante essa parte, porque ele foi para a área da saúde, principalmente cuidando de mulheres grávidas. Tem um pequeno textinho aqui explicando sobre a vida dele, porque fizeram como se fosse uma reportagem sobre ele quando ele faleceu, porque ele foi uma pessoa muito importante nessa área da saúde. E no epílogo, que é narrado pela Ana Rita, é o último capítulo do manuscrito que ela deixou pro bisneto dela. E nele ela fala que ela conheceu um doutor especial, que é o Noah Adams. E esse Noah Adams é justamente o filho perdido dela. Então é muito interessante ver que ela, sem querer, acabou convivendo com o próprio filho, tendo uma relação mais próxima com ele e eles terem se dado tão bem, sem ela saber que era o filho dela. Então essa parte foi emocionante, eu gostei bastante desse capítulo final. E essa foi a minha leitura desse livro. Me surpreendeu, eu achei que eu ia gostar, mas eu gostei um pouco mais do que eu imaginava, principalmente pela cultura indiana, que a gente consegue aprender muita coisa com esse livro, imaginar muitos cenários incríveis. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos reading vlogs e outros conteúdos que eu costumo postar aqui no canal. E curtam muito o vídeo para eu saber que vocês gostaram. Até a próxima!